Oi, gente. Wallace, jogador de vôlei, Wallace de Souza, que viralizou após replicar uma mensagem ameaçadora a Lula, se beneficiou de um programa de Lula. Recebeu 308 mil reais do programa do petista, né? Foi beneficiado pelo Bolsa Atleta durante 10 anos. Ele replicou uma pergunta sobre uma ameaça ao presidente. Só para trazer alguns detalhes, não é? Ele foi suspenso pelo Cruzeiro por tempo indeterminado após essa mensagem, né? E ele se desculpou depois da repercussão negativa, mas obviamente muito mais por causa da repercussão. O Correio Brasiliense traz as seguintes informações. O jogador de vôlei do Cruzeiro da seleção brasileira, Wallace de Souza, que nessa terça-feira fez uma publicação em tom ameaçador contra o presidente Lula, recebeu 308 mil do Bolsa Atleta, programa de incentivo ao esporte, criado pelo petista em 2005. Os dados foram levantados pela Universidade Federal do Paraná e revelados pelo blog Olhar Olímpico do portal UOL. A ameaça foi postada em sua página das redes sociais, né, ao republicar uma pergunta que recebeu de um seguidor, né, sugerindo um ato de violência contra Lula. O Wallace abriu uma caixinha de perguntas na rede social depois de uma imagem dele em um clube de tiros, sugerindo uma ameaça. Entre várias questões recebidas e repostadas, o oposto apoiador, o apoiador do ex-presidente Bolsonaro, compartilhou a mensagem sobre Lula. Bem, é uma pessoa que perdeu, né, o elemento de humanidade e cospe no prato que comeu literalmente. Se beneficiou do programa de Lula, se beneficiou disso e agora cospe nesse prato. Né? Mostra completa desconsideração com todo o benefício que recebeu. Não tem nenhum sentimento de gratidão. E se você estiver pensando assim, mas André, como é que pode sugerir casualmente um ato de violência tão monstruoso? Bem, é isso que a ideologia neofascista produz. Eu tenho feito vídeos sobre isso. Produz uma desconexão com a emoção, faz a pessoa olhar para o adversário político como inimigo. Aliás, a Regina Duarte, num vídeo que eu fiz mais cedo, ela mostra essa desconexão com o sofrimento do povo Yanomami, e o Wallace aqui mostra casualmente que não se vê assim como nada demais fazer uma ameaça de uma violência hedionda contra o presidente eleito. A ideologia neofascista, né, o extremismo ideológico, contribui decisivamente para esse tipo de atitude violenta. Eu, como professor de história, quero lembrar a vocês que quando o movimento neonazista, o movimento nazista surgiu, ele surgiu justamente de arruaceiros, de gente violenta em bares, falando contra minorias, falando contra ciganos, falando contra judeus, não é? Ele surge justamente como um ódio e ele tem como característica o quê? Reunião das pessoas pela suposto amor à pátria, símbolos nacionais, um nacionalismo extremo, remete a um passado de glórias onde eles tinham o poder, um passado mítico, né? E que eles querem retornar, e eles colocam os esquerdistas, aqueles que gostam de ciência, que defendem as artes, né, que são influenciados pelo iluminismo, como os grandes inimigos a serem derrotados a todo custo, com o uso de violência física e para serem perseguidos. Assim foi o movimento de característica fascista por onde passou. Na Alemanha, na Itália, não é? Então, o medo comunista, o medo vermelho e
motivar a violência contra os vermelhos está inscrito na história e nas características desse movimento de extrema direita. Não é surpreendente. Aliás, é o que é esperado quando as pessoas passam a aderir a essa ideologia de extrema direita. E é por isso que eu e o Fernando estamos lançando esse curso Literatura e Política, mais detalhes no comentário fixado, né? Luta antifascista pela democracia, para elevar a compreensão disso e para a gente, com melhor qualidade, poder combater. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Eu sou André Teixeira Jacobina e você está na Nova Máquina do Tempo.